Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 8 de abril, domingo da misericórdia. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, no domingo da misericórdia, a liturgia nos convida a meditar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 35. A misericórdia em ação. Tudo era posto em comum. Hoje é domingo e podemos refletir com calma e profundidade sobre a vida de partilha total da primeira comunidade cristã, que é a vocação de cada um de nós. A primeira comunidade partilhava tudo e alguém de nós ainda não aprendeu a partilhar o dízimo. Como é bonito quando alguém diz: "Eu quero apadrinhar 2 crianças do Haiti, dando 10% do meu salário." Somente assim, Jesus misericordioso se encarna na nossa vida. Dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Com o pé firme na caminhada, continuamos nesse tempo pascal e este Evangelho de hoje nos mostra os efeitos da ressurreição. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Sabemos quanto era difícil vender a terra para um judeu, porque a terra era fruto da herança recebida dos pais, era um sinal de bênção. Portanto, o fato de vender com tanta facilidade significa que um tempo novo chegou, significa que o passado fica para trás como algo que não serve mais para quem vive no tempo de Deus. Para quem vive a Páscoa, é mais importante a partilha do que a posse ciumenta de uma terra recebida dos antepassados. Quem se sente um só coração e uma só alma não pode deixar de ser uma só coisa também nos bens. Não pode deixar de fazer a comunhão dos bens. Um cristão, irmãos, tem no sangue a partilha. Ele consegue vencer o medo do futuro, a incerteza de ficar sem nada, de ficar sem seguranças humanas, porque a sua segurança é Deus, é o ressuscitado. O tempo se consumiu. Estamos no famoso último dia. Jesus retornará. E como nos encontrará? É importante saber que a partir da morte e ressurreição de Jesus, iniciou o último dia da história humana e continuará até o fim dos tempos. Diante de um pai que dá seu filho único por você, por mim, diante de Jesus que dá a sua vida pelos seus amigos, por todos, como eu posso pensar de segurar algo para mim? Como eu sou filho desse Deus que dá tudo, se a minha mão permanece fechada? Jesus dá a vida e eu tenho medo de partilhar o meu salário com os pobres do Haiti, por exemplo? A partilha material, para começar, é algo fundamental, que faz parte da essência do cristão. A prudência não pode ser a máscara do egoísmo.
Diante de um irmão que morre de fome, eu não posso guardar a minha reserva no banco porque devo ser prudente. O meu acúmulo coincide com a morte dele. E o que vou falar para Deus no último dia, quando eu me apresentar a Ele? Quem tem bens nesse mundo e fecha seu coração a quem passa necessidade, como o amor de Deus permanece nele? Essa é a realidade, irmãos, e o alicerce da missão Belém. Por isso nós nascemos para abraçar o irmão que sofre. E como posso abraçar um irmão faminto e sem roupa, sem dar para ele a minha blusa e partilhar o meu alimento? Devemos ser muito honestos. Qualquer coisa que eu tenha a mais e não partilhe com quem se encontra em necessidade, me separa de Deus, porque Deus se identifica com o homem mais pobre desse mundo. Eu tive fome e tu me destes de comer. Eu tive sede e tu me destes de beber. Qualquer coisa fizeste ao menor desses meus irmãos, é a mim que fizeste. Portanto, como posso adorar Deus na Eucaristia e não adorá-lo numa criança do Haiti que vive em cima do lixo? Irmãos, vale a pena lembrar aqui para todos os que fazem o caminho na Missão Belém e acompanham o diário, que o nosso Haiti, graças a Deus, está caminhando a longos passos. Hoje temos 1.500 crianças na nossa escola, no nosso centro, e em setembro serão 1.700, se Deus quiser. É maravilhoso ver a vida que renasce para centenas de crianças. Portanto, precisamos agora arregaçar as mangas e procurar mais apadrinhamentos. Estão faltando 500 apadrinhamentos aqui no Brasil e até mais na Itália. Então, se a gente não consegue alcançar o valor necessário em setembro, teremos grandes dificuldades. Então, convidamos cada pessoa que acompanha a Missão Belém a se perguntar: será que eu posso fazer algo? Sem dúvida, podemos nós mesmos fazer um apadrinhamento, no caso ainda não tenhamos feito nada. E depois queríamos também dizer uma outra coisa bem importante. Se alguém quer nos ajudar a vender as nossas trufas Força Haiti, deve saber que a cada 4 trufas vendidas, uma criança come e estuda o dia inteiro no nosso centro. Imagina, você vende 4 trufas e a vida de uma criança que fica 10 horas no nosso centro, estuda, come, recebe carinho, educação e tudo. Aproveitamos hoje para convidar todos os que não têm emprego, que estão desempregados, a vir trabalhar conosco na venda destas trufas, 8 horas por dia mesmo. Eles poderão tirar um sustento digno para suas famílias, porque também tem uma parte que fica para quem vende. Poderão tirar um sustento digno para suas famílias e, no mesmo tempo, sustentar tantos anjos famintos do Haiti. Repito que a cada 4 trufas vendidas, uma criança come no Haiti. Quem deseja se unir a nós pode ligar para a Valquíria da fábrica Força Haiti, e o telefone e o contato aparece nesta tela. E também para apadrinhar mais uma criança, pode usar o link que aparece aqui na tela e também tudo que vem em anexo junto com este diário. Nos permitimos de fazer essa aplicação concreta, mas também o trecho de hoje é muito concreto. Jesus ressuscitou. Barnabé vendeu o campo que tinha e colocou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos para quem precisava. Barnabé não pensou que seria prudente ficar com o campo, porque poderiam chegar tempos de crises, mas vendeu para matar a fome dos cristãos pobres, dos seus irmãos. Que seja assim para nós também hoje. Agora vamos ler novamente o trecho dos Atos dos Apóstolos que nos ilumina sobre este novo modo de viver, sobre a partilha.
A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuíam, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Vamos escolher agora um propósito. Um propósito que será vivido com muita concretude hoje. Vamos dedicar mais um minuto para pensar de qual forma concreta mesmo eu posso realizar a palavra de Deus hoje. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Paz e alegria a todos. Entre eles ninguém passava necessidade, todos partilhavam. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre, morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor.
cura.